Bom, pessoal, bom dia, bom dia. Acho que eu já estou aqui só para a gente fazer um teste inicial agora, para saber se está funcionando. Boa. Hoje dá para ver aqui uma galera boa já. Beleza, bom dia, bom dia. Pá. Pessoal, só vou esperar mais 2, 3 minutinhos só para a gente começar. E aí a gente, enfim, a gente começa a falar sobre esse assunto aí, sociedade da informação versus sociedade do conhecimento. Eu vou me apresentar também, né? Só dá mais 2 minutinhos aí a gente começa, beleza? Estão conseguindo me escutar tranquilo? Tá tudo certo? Pá. Beleza. Pessoal, só para dar uma informação aqui legal, as perguntas, né? Tem um pessoal também da plataforma que está separando as perguntas, então caso vocês queiram fazer alguma pergunta, coloquem nos comentários. A pergunta nos comentários elas vão vir para mim depois, eu vou tentar ao máximo respondê-las, né? Se a gente tiver um tempo, deixar um pouquinho para o final, mas aí tentar respondê-las, beleza? Show de bola. Opa. Acho que 10 e 2 aqui, pelo menos, acho que a gente já pode começar. Bom, deixa eu me apresentar, né? Deixa eu fazer falar primeiro quem eu sou. Meu nome é Matheus Borré. E vai ficar gravado assim, né? Duas coisas importantes que eu preciso apresentar. Essa live vai ficar gravada, então a gente vai estar no perfil do Instagram depois para vocês reverem, se quiserem rever. E a gente também está transformando essas lives em podcasts. Então, no podcast do Trip EAD, vocês vão conseguir encontrar algumas das lives que foram produzidas nas semanas passadas, que nós transformamos no formato de áudio, para ficar um pouco mais simples de conseguir visualizar, escutar. Às vezes a gente está fazendo alguma outra coisa do dia que não pode ter o acesso de uma imagem, então é legal colocar o fone de ouvido. Então, essas lives também vão estar lá como essa opção, beleza? Então, quem quiser, depois pode acessar o podcast do Trilhas Pedagógicas lá no Spotify e vocês vão ter essas lives lá também gravadas, beleza? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Matheus Borré, eu sou coordenador pedagógico do Trip EAD. O Trip EAD é um projeto de formação de professores. Para quem não conhece, o Eleva está começando esse projeto desde o final do ano passado para qualificar nossas formações de professores também. É um projeto que sai um pouco já existente de assessoria pedagógica que a gente tem, tá? E além de coordenador pedagógico do Trip EAD, eu também sou professor de física de uma das marcas do Eleva, então também estou em sala de aula. Então o que eu quero passar para vocês hoje é uma experiência que eu tenho tanto enquanto coordenador pedagógico de uma plataforma de formação. Então, durante esse processo que a gente está tendo agora de quarentena, vocês podem ter percebido que as plataformas EAD elas tomaram um impulso muito grande. E eu também estou do outro lado da ponta, que é, de fato, preparar a rotina de aprendizagem, preparar a aula para os meus alunos, dar aula ao vivo para os meus alunos também. A gente vai começar a partir disso. Então, a minha intenção hoje é falar com vocês um pouco da minha experiência dos dois lados, tá? Tanto enquanto coordenador, tanto enquanto professor. Ponto importante, tá? Eu vou fazer uma descrição agora de mim, eu não sei, é uma coisa que está começando a ser comum, e é que bom que seja comum, mas eu vou fazer uma descrição de quem eu sou para facilitar um pouquinho para o pessoal que, bom, tem a inclusão, não consegue visualizar, tem capacidade de ver, então vou fazer uma descrição de como eu sou para quem estiver só escutando. Bom, eu sou uma pessoa de pele mais clara, cabelo escuro, meio do tamanho médio, uso óculos,
estou no fundo de uma parede, na frente de uma parede branca, então o fundo é todo branco. Uso uma camisa social azul quadriculada, com fone de ouvido preso aos meus ouvidos, beleza? Então agora, quem está só com o processo só consegue escutar, consegue ter um pouco mais de leitura de quem está falando. Mas vamos lá. Dentro do tema, por que eu escolhi esse tema? Sociedade da informação versus sociedade do conhecimento. Quando a gente entrou em quarentena, vocês devem ter percebido que ficou muito comum, na verdade, ele ficou muito em evidência todas as plataformas de ensino, todas as plataformas de ensino em EAD. Principalmente porque foi o principal meio de comunicação entre as instituições de ensino e os alunos. Bom, a consequência disso é uma quantidade muito grande de informação que vem para a gente. É quase como uma quantidade de informação que a gente não consegue gerir. É muita coisa vindo ao mesmo tempo, a gente não sabe direcionar para onde a gente vai olhar, para onde a gente vai estudar. Então, o tema para falar com vocês é como é que a gente consegue entender tudo isso que está acontecendo de informação e, ao mesmo tempo, sermos eficientes no nosso trabalho do dia a dia, com os nossos alunos e também no nosso trabalho em outras funções na escola. É uma verdade que a sociedade de informação não é nova, não é dos últimos 5, 10 anos. É uma sociedade de informação que já vem sendo discutida há algumas décadas, só que hoje, com essa situação que a gente está vivendo, ela toma muito mais força, ela toma muito mais evidência. Então, quero dividir minha conversa com vocês hoje em 3 etapas diferentes. Tá? A primeira dessas etapas... galera, bom dia aí, quem está entrando agora, Pense Casulo, bom dia. A primeira dessas etapas é definir o que é a sociedade de informação. A gente vai falar um pouquinho sobre quais são as características dessa sociedade de informação. O que a gente pode ver hoje no nosso dia a dia que faz a gente perceber como trabalhar nessa sociedade de informação. Um segundo momento é falar sobre sociedade de conhecimento, que pode parecer a mesma coisa, né? Podem parecer interligadas, mas conceitualmente, sociedade de informação e sociedade do conhecimento são diferentes e é importante que nós saibamos qual a diferença entre elas. Tá? Bom dia, Patrícia, chegou aí agora. E o terceiro ponto é falar sobre nossa rotina em sala de aula. Beleza. A partir do momento que a gente já sabe o que é sociedade de informação, a partir do momento que a gente já sabe o que é conhecimento, como é que a gente transforma isso para o nosso trabalho dentro de sala de aula? Tá? E aí, enquanto professor. Então, aí eu coloco também a minha experiência enquanto professor aí dentro, enquanto alguém que está criando essas rotinas pedagógicas, essas rotinas de aprendizagem. Primeiro ponto. O que é a sociedade de informação? A sociedade de informação, algumas pessoas podem compreender a sociedade de informação como sendo um passo à frente da sociedade industrial. Né? Como é que eu posso falar isso de um jeito um pouco melhor? A sociedade industrial, né, a sociedade que era vivida em torno das máquinas e uma produção industrial muito forte, ela tinha 3 características fundamentais. Essas características eram rotinas fixas de horário, então aquela história de você bater cartão no início, bater cartão no final, sempre trabalhar dentro da sua rotina, era algo muito comum na sociedade industrial. Tá? Então, horário de entrada, horário de saída, isso sempre foi muito fixo nesse tipo de sociedade, porque o trabalho precisava acontecer de uma maneira muito fixa. Outra característica de uma sociedade industrial é que a sociedade industrial trabalhava em grandes polos de produção, grandes cidades ou grandes regiões que concentravam todo o material que você precisava para trabalhar. Então, desde a matéria-prima até a produção, até a exportação, todos os grandes polos industriais centralizavam essa produção. E a gente tinha alguns países, algumas cidades que conseguiam ter um poder um pouco maior, quando tinham um espaço muito maior. E outra coisa fundamental de uma sociedade da sociedade industrial é que o produto é muito importante. Para uma sociedade industrial, a coisa mais valiosa é o produto que você finaliza, é o produto que você entrega, é o produto que vai ser consumido por alguém. Então, a gente consegue perceber isso um pouco na nossa rotina quando a gente compara com gerações um pouco anteriores. Gerações um pouco mais anteriores, por exemplo, que a minha, que provavelmente grande parte dos professores hoje, tem uma tendência muito grande ao consumo, casas cheias, muitos produtos, muitas coisas sempre ocupando muito espaço. Porque a necessidade dessa era mais industrial é isso. É de fato a compra e consumir.
e ter esse consumo. E é claro, gente, eu estou dando uma visão um pouco mais superficial, a gente pode com certeza aprofundar porque é um assunto muito complexo. Eu só quero mostrar a diferença dessa sociedade industrial para a sociedade da informação. A sociedade de informação, como sendo um momento posterior à sociedade industrial, ela tem 3 características fundamentais que eu posso colocar aqui para a gente. A primeira delas, a quebra com as rotinas fixas. A gente hoje trabalha numa sociedade em que, como está tudo conectado, a algum momento você vai ter uma rotina, você pode trabalhar às vezes fora do teu horário de trabalho, é quando a demanda vai aparecer. Um horário fluido é uma característica importante da sociedade industrial. Um horário onde a gente não tem tanta fixação sobre iniciar e terminar, a gente tem toda hora acontecendo. Outra coisa importante de uma sociedade de informação, centros são dissolvidos pelo mundo. Hoje você tem, por exemplo, um trabalho numa sociedade de informação em que você pode estar contratado numa empresa e trabalhando em outro país, né? Quem não conhece um amigo ou alguma pessoa próxima que trabalha numa empresa da Alemanha e está aqui morando no Brasil, por exemplo. Então isso é muito comum numa sociedade que é mais fluida, que é uma sociedade que não está presa a centros industriais, que não está presa a esse tipo de situação. Ela consegue conectar pessoas do mundo inteiro. A tecnologia, a informação, ela produz isso. E uma terceira característica fundamental numa sociedade de informação. Enquanto na sociedade industrial a gente tem o produto como a coisa mais importante, nessa nova sociedade a gente tem a informação como propriedade mais importante. Então, no mundo que a gente vive hoje, ter informação significa ser mais poderoso. Vou dar um exemplo para vocês. Quem não escutou a frase do dados é o novo petróleo, né? Informação é o novo petróleo? Quem está acompanhando há um tempo essas grandes brigas que aconteceram entre 2 países gigantes, Estados Unidos e China, sobre empresas gigantes de comunicação que não podem atuar em um país ou podem atuar em outro. Tá? Um dos grandes problemas que se teve no mundo nos últimos meses foi exatamente isso, né? Até onde a gente pode chegar com a informação? Porque essa informação é a parte mais valiosa hoje nessa sociedade. O que é interessante nessa sociedade é que, como a informação é o ponto mais importante, o que a gente mais quer produzir é dado informação. E a gente vem agora, começando a caminhar nesse assunto que eu comecei a falar, da tsunami de coisas que se apresentam para a gente, da tsunami de situações que a gente não sabe conduzir, porque há muita coisa chegando. Tudo bem? Então, a sociedade de informação, ela trabalha com isso, a matéria-prima dela, a parte principal, é, de fato, produzir dados novos, produzir produzir informações novas, mas não necessariamente uma coisa que seja fácil para a gente ler, enquanto usuário, que seja fácil para a gente ler. Vou dar um outro exemplo de como é importante a sociedade de informação. Vocês já entraram em alguns sites que vocês não iam há muito tempo? E aí, lá embaixo, na barra no site que você entra, aparece uma mensagenzinha do tipo: o nosso site utiliza cookies de informação. Você aceita ou não aceita? Você está de acordo conosco utilizando esses cookies? O que isso representa? O cookie é uma questão de o site poder utilizar aquilo que você fez ali dentro para entender qual é o perfil de usuário. Né? É o site que fala: olha, eu quero entender o que você fez aqui dentro porque eu quero te entregar uma melhor formação possível. Então, eu preciso que você me dê acesso à tua informação. É isso que essas empresas querem. A Amazon faz isso. Né? A Amazon, Mercados Livres, grandes redes de e-commerce, por exemplo, eles utilizam de como você mapeia o site e você consegue e te entregam aquilo que você está querendo buscar. Tudo bem? Essa é uma parceria que eles estão fazendo. Não parceria, mas essa é uma estrutura que eles estão fazendo hoje em dia. Uma coisa importante dessa sociedade de redes é que numa sociedade de informação, é que ela possibilita um predomínio de lógica de rede. O que seria essa lógica de rede? Agora há pouco eu falei, por exemplo, de uma pessoa que trabalha no Brasil e, por exemplo, é contratado numa empresa alemã. A parte da tecnologia, a parte da informação, ela possibilita que você compartilhe trabalhos em centros diferentes. Então, a rede pode acontecer a todo momento. Você pode compartilhar o mesmo trabalho, o mesmo documento com alguém que está na China e vocês dois conversando ao mesmo tempo.
Vocês podem trocar as mesmas informações de planilhas de Excel ao mesmo momento se vocês estão em distâncias muito grandes. E ao mesmo tempo que a gente consegue falar isso de uma maneira mais de trabalho, a gente pode passar de um jeito muito mais relacional. Olha como é que as redes sociais estão fazendo. Olha que coisa positiva são as redes sociais. Olha que positiva é hoje a live que a gente está fazendo. A plataforma de ensino, o Instagram, o perfil do Instagram, ele possibilita que alguém longe do país, que nunca escutou falar em Porta-Leva, ele consiga utilizar. E ele consiga hoje estar compartilhando com vocês, no mesmo lugar, as mensagens, os comentários e as perguntas, para que a gente continue essa conversa. Então, é uma rede de colaboração muito importante que a sociedade da informação pode produzir. Beleza? Ela consegue utilizar. Além disso, esse tipo de sociedade tem um processo de flexibilização. Ela aumenta a flexibilidade de conversa. E ela tende muito a convergir tecnologia. Tá? Eu estou vendo que o pessoal está falando, né, a questão do Zoom, a questão de outras ferramentas, o Hangouts, por exemplo, a professora Isaliane, ela falou do Hangouts. Vamos pensar nessas ferramentas que o Google, por exemplo, está conseguindo indicar para a gente hoje. Se você entra na plataforma do Google, você consegue verificar que existem várias ferramentas diferentes que eles produziram que conversam muito entre si. Google Classroom, por exemplo, você consegue, dentro da página do Google Classroom, dentro da tua turma, criar uma sala virtual para bate-papo, que é o Google Meet. E dentro dessa sala você consegue puxar outros arquivos dentro do Google, como planilhas, questionários, formulários, que são todas ferramentas tecnológicas totalmente diferentes, mas que se integram entre si. A tecnologia ela propõe isso. A tecnologia ela propõe que você consiga integrar. É claro que eu vou chegar para vocês, eu estou vendo o pessoal falando sobre a gente tem esses fatos problemas com o aplicativo. O Zoom tem um problema. Eu vou falar uma outra coisa, né? Eu não estou utilizando o Zoom, eu utilizo um outro aplicativo para gravar de sala, então eu utilizo o próprio Google Meet, né? Eu costumo utilizar o Google Meet bastante dentro do Eleva e também dentro do Google Sala de Aula. Então existem diferentes ferramentas que a gente pode utilizar. Isso que uma sociedade de informação pode produzir. Bom, definir rapidinho o que é sociedade de informação, porque eu quero passar para a sociedade de conhecimento e aplicação disso em sala de aula. Esse é o meu ponto principal. A pergunta que eu quero responder para vocês hoje é como a gente pode surfar nessa tsunami de informação e ainda assim aprender em cima dele. Então é aí que eu quero chegar. O segundo ponto, o segundo passo, o passo natural de uma sociedade de informação é se transformar em sociedade de conhecimento, tá? Que podem parecer muito íntimas uma da outra, mas elas são conceitualmente um pouco distantes. Por que eu estou falando isso? Vamos pensar na característica do conhecimento. Conhecimento, ele é construído a partir de uma série de... Quando você consegue juntar, unir essas informações e se relacionar essas informações para que se crie uma rede de significações. Então, vamos de novo. Conhecimento é construído quando eu consigo juntar uma quantidade N de informações que se relacionam entre si para criar uma rede de significações. Então, estou de novo falando aqui no conceito de rede, eu estou de novo falando aqui uma parte de informações, tudo bem? Então, eu preciso falar um pouquinho, para falar de sociedade do conhecimento, eu tenho que falar um pouquinho de sociedade de informação. Uma das maiores acréscimos, uma das maiores coisas que a própria ciência fez em relação à educação é possibilitar a leitura das redes que acontecem dentro da nossa cabeça através do processo de conhecimento. Vamos, eu explico. Quando a gente pega a galera mais antiga, do início do século XX, por exemplo, né, as grandes referências pedagógicas de teoria de aprendizagem no início do século XX, a gente pega Piaget, a gente pega Vygotsky, a gente pega Vallon, enfim, a gente pode pegar alguns diferentes teóricos da aprendizagem, a gente percebe que a leitura de aprendizagem deles é baseada no que eles conseguem ver na olho, né? Nas aplicações, no dia a dia, nas consequências. Quando a gente começa a evoluir o aparato tecnológico, quando a gente começa a evoluir, por exemplo, os leitores de eletroencefalograma, a gente começa a evoluir uma tecnologia que permite uma visão interna do nosso cérebro,
a gente consegue observar o que acontece quando nós temos trocas de informações dentro do nosso corpo. Então, a ciência, a neurociência, ela se junta e ela complementa a educação nesse caso, demonstrando que o processo de construção de conhecimento, ele precisa ser feito através de uma criação de rede de significados. Tudo bem? Então, a gente percebe, de novo, em que os nossos neurônios se juntam, se agrupam para formar um conhecimento quando tem uma proximidade entre eles. Esse foi um dos maiores avanços do processo de sociedade do conhecimento. A gente consegue garantir que, olha, a gente vive em rede, seja essa rede socialmente vista ou seja essa rede aqui interna dentro da nossa cabeça. A gente está sempre em rede. Então é impossível você vivenciar uma situação, aprender com uma situação plenamente sozinho. Você precisa estar com alguém para que essa construção de conhecimento de fato aconteça. Está aí uma grande importância da parte socioemocional hoje em dia. Né? O processo de conhecimento ele acontece a partir de uma interação entre pessoas e uma interação de informações. Perfeito? Então não é mais plausível a gente imaginar que uma construção de conhecimento aconteça simplesmente por receber informação. Eu preciso criar significados. Eu não só recebo, eu preciso criar significados em cima do que eu recebo. Perfeito? Isso é visto biologicamente e também socialmente. Uma coisa importante é que o processo natural de conhecimento, né, para simplificar o que eu falei, ele se dá por dados. Então, dados, né, geram uma informação. Então, a informação é uma segunda maneira de você visualizar, uma maneira um pouco mais tratada, um pouco mais enriquecida, melhorada de falar sobre dados. E acúmulo de informações, né? Quando você direciona as informações e cria significado entre as informações, aí sim você cria conhecimento. Veio uma pergunta. Quem cria o significado em cima das informações? É necessário existir um caminho, um percurso, é necessário existir alguém que descreva qual caminho vai ser feito com as informações, como a gente vai trabalhar essas informações para elas virarem conhecimento. E aí eu pergunto para vocês, quem são as pessoas responsáveis, né? Quem são as pessoas que têm a função de se pegar a informação e transformar ela em conhecimento? Somos nós, professores e educadores. Nós somos as pessoas que temos formação, tanto na parte da informação, porque a gente dá aula de algum assunto específico, tanto na parte pedagógica, para pegar informações diferentes, fazer uma curadoria e transformar em conhecimento. Informação por informação, ela não faz nada. Se eu pegar uma planilha de dados, infinitos dados, e todo mundo ficar observando durante 1 hora uma planilha cheia de dados e não tiver sentido algum, se não tiver percurso pelo qual a gente vai caminhar, não vai se construir conhecimento. Beleza? Então, a ideia principal é sempre existe um caminho de construção de conhecimento e sempre deve existir. E somos nós, professores, que devemos entender e devemos indicar esse percurso. Vai fazer um pouco mais sentido o que eu estou falando agora no final da live, tá? Só vou dar uma pincelada agora, mas eu vou retornar nesse assunto daqui a pouquinho. Bom, vocês perceberam que agora, no período da quarentena, os portais EAD, de fato, eles ficaram muito mais evidentes. Isso teve 2 motivos. O primeiro, claro, é porque a quarentena possibilitou isso. A gente está em evidência, portais EAD estão em evidência. Mas teve um segundo percurso, um segundo caminho, que é... Bom, a primeira parte tem um lado um pouquinho do comercial, você está em evidência, tem a questão de ter uma influência maior, mas o segundo ponto é por aí que a gente pode ensinar. Infelizmente, se a gente não está próximo de um aluno ou de outro, é por aí que a gente pode ensinar. Tá? Eu vi agora a Daia.com falando, vamos aprender a reaprender. É um pouco desse processo. A sociedade do conhecimento, ela produz uma parte flexível. Você precisa ser flexível, você precisa estar atento, a gente precisa estar atento a novas aprendizagens, a novos percursos, porque, de fato, a informação só pela informação não faz mais nada. Mas vamos lá. Tem um pessoal falando sobre os pais. Eu vou falar um pouquinho sobre os pais também
daqui a pouquinho, tá? Na parte final dessa live, vou retornar nesse ponto que vai ser crucial. Tá? Mas vamos lá. O acesso à informação é o primeiro ponto para a gente ter uma estrutura de conhecimento. Vamos lá. O lado positivo dessas empresas, dessas plataformas EAD, elas terem surgido, elas terem ficado em evidência, é porque você consegue chegar a mais pessoas que não tinham acesso a esses portais. Então, algumas das pessoas que reconheciam um ou outro, que sabiam por onde caminhar, elas começam a ter outras opções para se falar sobre, para ter um processo de formação. Tudo bem? Isso é importante, porque onde o Eleva consegue chegar, onde o Trip EAD consegue chegar, talvez seja diferente que outras plataformas de ensino também consigam chegar. Então pode parecer que a gente teve um tsunami de informação e de fato a gente não soube se adaptar muito bem a elas, mas isso no futuro, para que quando a gente começar a sentar um pouquinho, voltar ao novo normal, que não vai ser necessariamente o mesmo que era alguns meses atrás, mas quando a gente voltar a uma nova estrutura que vai começar, a gente começa a perceber que existem possibilidades. Olha, durante o início da quarentena eu escutei falar de um portal que pode ter uma formação legal, acho que eu vou visitar esse portal de novo, tudo bem? Então, é importante que nós saibamos caminhar um pouquinho e entender que, olha, existem diferentes possibilidades. O acesso à informação é o primeiro passo à construção do conhecimento. Ela não é o único, mas é o primeiro passo, tá? Então, isso foi importante. Uma pergunta aqui que a Angélica Godin fez, nessa situação os pais têm que... Esse vídeo é para crianças de 9 anos? Bom, Angélica, talvez aí não. Não, a Daniele perguntou se esse vídeo é uma criança de 9 anos. Esse vídeo é mais para quem está começando a direcionar a aprendizagem dessas crianças, perfeito? A gente consegue ter aprendizagem acontecendo não só quando a gente tem... Como é que eu posso dizer? A gente tem uma aprendizagem acontecendo não só quando a gente tem um livro, um material didático de um lado, um computador no outro, um professor falando. A gente tem aprendizagem acontecendo quando a gente está fazendo um bolo dentro da cozinha, quando a gente está fazendo o próprio Nescau. Pense numa criança, quando ela está fazendo Nescau, ela tem um algoritmo a ser seguido. E existem várias coisas que podem ser aprendidas dentro do processo de se fazer um Nescau. Vou dar um exemplo. Se alguém gosta de um Nescau não muito denso, com pouco chocolate, você coloca uma colher e meia talvez. Mas se você quer um chocolate muito mais denso, você coloca 2, 3 colheres. Qual é a diferença disso dentro da solução, dentro da química? Você vai ter uma solução muito mais densa e uma solução menos densa. Você vai perceber que com o tempo a solução mais densa vai começar a decantar. Então você tem um processo também de separação de mistura. Você tem outras situações ocorrendo ali dentro, sem que você precise necessariamente saber todo o conteúdo necessário para explicar. Então, o importante é que tudo que você está fazendo dentro de casa, ou então o professor está fazendo, é que tenha um caminho a ser seguido. É o ponto principal que eu quero chegar. É preciso que quem está ensinando saiba que existe um caminho a ser seguido com as informações que você está fazendo. Primeiro a gente pensa no percurso, depois a gente pensa o que a gente vai fazer para conduzir esse percurso. Beleza? Esse agora, o momento que a gente tem agora, talvez não seja o melhor momento para se juntar todas as informações, mas aprender a conduzir as informações que nós temos. Os pais aprender a conduzir as informações que eles têm dentro de casa e os filhos perceber que existe aprendizagem em coisas pequenas também. A aprendizagem ela não acontece só dentro de sala de aula, ela não pode ser restrita à sala de aula, ela precisa acontecer em todos os lugares. Porque para isso, quando a gente percebe que essa aprendizagem acontece em todos os lugares, a gente começa sim a ter uma concepção do lifelong learning, que alguém falou um pouco tempo atrás nos comentários. Quando a gente começa a ter a percepção de que a aprendizagem pode ser feita em todos os lugares, a gente começa a aprender de fato em coisas menores. Não só dentro do período de sala de aula, não só em outras situações específicas de aprendizagem, quando você tem um professor, por exemplo, na tua frente. Isso que eu quero dizer, todo pai, toda mãe é capaz de ensinar. Toda avó é capaz de ensinar. Todo mundo tem alguma coisa a ser passada pela frente. Agora, o que a gente precisa entender é que um processo pedagógico, apesar do professor ser a pessoa que tem essa formação, pode ser feito de outras formas diferentes. Beleza? Alguém falou do pensamento conteudista.
Vamos lá, deixa eu fazer o percurso de novo. Eu falei um pouquinho de dado, depois eu passei para informação e conhecimento. Só é possível se chegar ao conhecimento se a gente tem informação antes e se a gente tem dados anteriores. Então, a construção do conhecimento, ela não pode ser retirada por exemplo, de um ensino mais de conteúdo. O conteúdo dentro do meio educacional é o caminho, são as palavras, é o vocabulário que se utiliza para conseguir construir conhecimento. Então a gente não pode desvencilhar o conteúdo de construção. A gente só começa a abrir outras possibilidades se a gente tem conteúdo. Tá? Então não é possível a gente só focar numa interação ou só focar no conteúdo. A parte principal é entender que o conteúdo é o caminho pelo qual a gente deve passar para se construir conhecimento. Mas não necessariamente o conhecimento é a representação de uma informação, ou só colocar a informação. Conhecimento não é só regurgitar a palavra. Tá? Conhecimento é utilizar o que a gente tem de conteúdo para se construir um percurso de pensamento. Isso sim é um conhecimento. Perfeito? Eu estou começando a chegar no caminho que eu queria falar, que é um pouco da minha experiência também enquanto professor. Existe a sociedade da informação, que ela está baseada, né? Vamos fazer uma simplificação aí, vamos retornar um pouquinho para melhorar. Existe uma sociedade da informação, que ela é baseada em construção de informação, tá? E aí eu não estou falando de conhecimento, estou falando de informação em si. Então pensem, por exemplo, numa Google, pensem numa Amazon, pensem numa empresa que precisa de informação para trabalhar, porque ela é comercialmente, ela não está tão preocupada com conhecimento, ela está preocupada com informação para vender. Então, essa uma sociedade de informação está baseada um pouco nisso. Existe uma segunda sociedade, que talvez um avanço um pouquinho, mas não necessariamente avanço direto, porque a gente não pode fazer uma ligação comercial para educacional, mas eu quero dizer, dentro do nosso meio educacional, existe um segundo ponto, um segundo avanço da sociedade de informação, que é a sociedade do conhecimento. A sociedade do conhecimento é pautada na construção de conhecimento a partir de redes. Então você precisa que as pessoas se movimentem em redes, você precisa que as pessoas comecem a conversar entre si em redes, que é, entre parênteses, o que a gente está fazendo agora. O que a gente está fazendo agora, ela é um exemplo do que uma sociedade de rede, uma sociedade de conhecimento consegue produzir. A gente está utilizando uma ferramenta tecnológica importante, a gente está em diferentes lugares do Brasil inteiro, falando sobre o mesmo tema. O que vocês colocam como comentário, eu consigo responder e complementar. Então, isso é uma estrutura de conhecimento em rede. Tá? E essas características da sociedade de conhecimento em rede, uma outra característica é o agrupamento de tecnologia, como, por exemplo, as ferramentas que o Google consegue produzir. Quando você tem dentro de uma sala de aula, você consegue pegar o Google Meet, você consegue pegar outras ferramentas tecnológicas diferentes e conduzi-las para um processo de conhecimento. E aí agora, eu vou para o terceiro ponto que eu não havia comentado anteriormente, mas é uma sociedade de aprendizagem. Talvez a sociedade de aprendizagem ela seja a resposta para a pergunta dessa live. A pergunta é: como a gente aprende a surfar nessa tsunami de informação e ainda assim aprender com ela? Bom, isso é uma sociedade de aprendizagem. A sociedade de aprendizagem é importante porque, a partir do momento que a gente avança de uma sociedade de conhecimento em que existe alguém, sempre, né? Vamos supor que eu sou um aluno, dentro de uma sociedade de conhecimento existe alguém para se pensar no caminho de aprendizagem para mim. Existe algum professor maior, um coordenador, um designer educacional, design instrucional para se pensar um conteúdo para mim. Mas a partir do momento que eu saio de uma sociedade de conhecimento e passo para uma aprendizagem de conhecimento, saio de uma sociedade de conhecimento e passo para uma sociedade de aprendizagem, significa que eu consigo entender por conta própria. Eu consigo entender quais são as informações, qual é o conhecimento, eu consigo ter uma autorregulação, eu consigo perceber quais são as melhores ferramentas para o meu processo de aprendizagem, tá? E eu consigo ter uma proposta metacognitiva, tudo bem? E a gente consegue melhorar. A Janine está perguntando mas efetivamente como atuar em uma aprendizagem significativa. Legal. Gisane, boa pergunta. Eu vou deixar para responder ela daqui a pouquinho, pode ser?
porque é uma excelente pergunta, mas efetivamente como atuar em uma aprendizagem significativa? Vamos lá, deixa eu só finalizar a parte da sociedade de aprendizagem que vai fazer um pouco mais de sentido. Geralmente, numa sociedade de aprendizagem, a gente tem ciência de aonde cada conteúdo consegue chegar. Tá? O que isso significa? Se eu tenho uma videoaula, por exemplo, que eu quero falar de exercício, que eu tenho uma videoaula que eu preparo para os meus alunos, que eu estou fazendo exercício, eu sei qual é a função do exercício. A função do exercício é apresentar de uma maneira prática aquilo que eu quero resolver. O exercício é um pequeno parcela de uma técnica de resolução de problemas. Tudo bem? Então eu tiro uma questão, eu tiro um problema e eu quero resolver esse problema e eu mostro, olha, a gente pode resolver esse problema através desse exercício. Existem pessoas que aprendem melhor com essa aplicação. Existem pessoas que querem olhar para uma videoaula e querem, não, peraí, eu quero aula prática, porque eu já sei um pouco de teoria, eu preciso ver isso acontecendo. Existem outros alunos que preferem a parte da teoria, porque a partir da teoria eles conseguem entender como um todo. Identificar se você prefere prática ou teoria é uma característica de uma sociedade de aprendizagem, onde o aluno consegue entender qual é o caminho que ele está percorrendo para aprender isso daí. É um contexto teia. Professores, o contexto teia seria aquele contexto de uma ideia se espalha em outras, mas à medida que tem uma perturbação nessa daqui, você tem uma consequência nessa daqui, né? Talvez seja um pouco. Você saiba até onde você quer chegar. Mas acho que eu dei uma pequena perdida aqui, mas vamos lá, vou voltar. Sociedade de aprendizagem, aprender sobre o processo de aprendizagem, como efetivamente a gente consegue atuar nesse processo. Aprendizagem significativa. Vou dar uma experiência que eu estou tendo em sala de aula, tá? E agora eu vou sair um pouquinho desse contexto mais teórico do que é a sociedade, eu vou colocar a minha prática, o que eu estou vendo, o que está acontecendo comigo hoje em dia. Eu tenho que preparar plano de aula, rotina de estudo. Bom, a rotina de estudo, ela geralmente, né, ela tá se tornando paralela a um plano de aula. Então, quando a gente pensa numa rotina de estudo, a gente também pensa num plano de aula. Mas, em algumas situações, o que a gente vê como plano de aula é uma curadoria de material. Galera, plano de aula não é curadoria de material. Plano de aula, rotina de estudo, plano de aprendizagem, não é pegar uma tese de um cara aqui, um videoaula de outro, 500 exercícios para fazer, uma videoaula de 50 conteúdos e falar, olha, você tem tudo isso aqui para estudar em 50 minutos e pedir para um aluno que nunca teve um processo autônomo de aprendizagem pegar aquilo tudo de uma hora para outra faça. Isso não é necessariamente uma rotina de estudo. Uma rotina de estudo significa pensar, tá, dentro desse meio do caminho, dentro do que eu tenho agora, dentro da estrutura do meu aluno, o que eu posso entregar para ele aprender? E às vezes uma videoaula, às vezes um texto, mas bem trabalhado, que faça sentido dentro de um processo de aprendizagem que nós conhecemos enquanto professores, é muito mais eficiente do que um plano de aula de 50 conteúdos. Às vezes menos é muito mais. Tá? Às vezes, se você considerar um assunto e destrinchar esse assunto ali a fundo e instigar vontade no aluno de chegar, que ele aumente o gosto por aprender, é muito mais importante do que pegar muita coisa e jogar dentro de um plano de aula só. E aí agora, Gislene, eu retorno na sua pergunta. Efetivamente, como podemos atuar na aprendizagem significativa? Entendendo o que cada conteúdo consegue entregar. Entender o que destrinchar, de fato torcer, né? Tirar o máximo que cada conteúdo consegue entregar dentro de um contexto. A aprendizagem significativa não é juntar todas as informações para tentar entender o mundo dentro de uma semana só. É, às vezes, entender passo por semana. Se essa semana eu quero que um aluno, vamos dar um exemplo de física, se essa semana eu quero que um aluno entenda dilatação térmica, por exemplo, eu vou pegar vários exemplos de dilatação térmica, porque eu quero que ele veja em pequenas coisas a dilatação térmica acontecendo. Não é necessariamente entregar para ele todas as possibilidades possíveis de dilatação térmica, volumétrica, enfim. Eu quero que ele consiga entender e fixar que aquele conteúdo que eu estou falando, ele crie redes de aprendizagem dentro da cabeça dele. E isso, galera, olha, não é a gente que vai... A gente entende por onde a gente vai passar. Mas a construção do conhecimento é pessoal. Cada aluno tem a sua construção de conhecimento.
A gente oferece possibilidade, mas tem que saber aprofundar nessa possibilidade quando ele, aluno, entrega para a gente, olha, uma pergunta. Então, não é... A minha ênfase é, às vezes menos é mais. Às vezes entregar pouca coisa e saber conversar sobre essa pouca coisa traz uma aprendizagem muito mais significativa do que trazer muito conteúdo diferente. E como é que a gente filtra esses excessos na prática? A Cláudia está perguntando. Como é que a gente filtra esses excessos na prática? Teste. Não tem como fugir, a gente não vai saber. A gente nunca vai saber de cara, enquanto professor, é tentativa e erro. É ser aberto ao erro. É ser aberto a pensar que a gente não vai saber. É tentar uma vez na prática e saber, olhar e falar, putz, acho que errei a mão aqui, acho que coloquei demais. E olha só, e ter humildade também, acho que é um ponto importante. Ter humildade em perguntar para os alunos o que eles estão achando. Ter humildade em perguntar para eles, tá, e você acha que isso tem um caminho melhor? Porque a gente pode ser professor, a gente pode ser aquele que vai definir o processo, mas a gente erra também. E pensem nisso, a construção de conhecimento é deles. Eles estão ali para construir conhecimento. Eles estão ali para formar para a gente qual é o caminho. A gente conduz, mas são eles que vão aprender. Eles são os pontos focais do nosso processo. Tá? Né? Tem aquela coisa do professor indo no posicionamento de frente de sala, uma posição hierárquica na frente, mas são eles que estão aprendendo. A gente tem que se preocupar com eles. Se está grande para eles, se tem muito conteúdo para eles, então vamos escutar. Tá? Na prática, como é que a gente vê esse excesso? Perguntando, conversando, abrindo o diálogo, abrindo a possibilidade. Não é só porque a gente está numa posição que vai criar uma rotina que a gente não pode perguntar isso para eles também. É um exercício, sim, de paciência. É um exercício, sim, de avaliar se os nossos processos estão dando certo, se o que a gente está fazendo é um caminho correto a ser feito. É um processo, sim. É isso, Cristina. São os alunos protagonistas. É isso que a gente quer continuar. Tá? Olha, uma possibilidade. Um abraço, Colégio da Luz aí na Paraíba. Né? O que a gente quer é que a nossa posição enquanto professor, ela seja muito mais de mediador, do que passar informação. Porque vejam bem, olha que facilidade a gente tem quando a gente sair da posição de passar informação para mediar a informação. A gente não vai precisar saber de todo o conteúdo na nossa cabeça durante todo o dia. A gente não vai precisar gravar livros e mais livros, concepções e mais concepções na cabeça, porque a gente não vai precisar entregar todas as horas. A gente vai precisar ter essa necessidade. A gente vai precisar saber onde encontrar as informações. Isso é o principal, saber encontrar as informações. Mas quando a gente sair dessa posição, de fato, de conhecedor de todas as informações e pensar no aluno, na característica do aluno, né, sem luz, e deixar de pensar nisso, a gente começa a ter um pouco mais de gosto, um pouco mais de valor pela profissão, um pouco mais de reconhecimento pela nossa profissão, porque a gente sabe conduzir. Não é mais, a gente sabe entregar informação, que eles têm acesso a vários portais diferentes. Google está aí para isso. Tem vários sites que dão informação. Material didático está aí para isso. Mas a gente vai saber conduzir o material didático. Esse é o ponto principal. A informação é base para o conhecimento e é a gente que conduz esse conhecimento. Beleza? Ponto crucial. Hoje, as ferramentas, né, fazendo um pouco de comparativo, nas escolas, quem oferece esse percurso de aprendizagem são os professores, pedagogos, coordenadores pedagógicos, conselheiros pedagógicos, todos os colaboradores educacionais que podem estar ali auxiliando esse processo. Em portais de formação de professores ou entre portais online, quem faz isso geralmente é um designer educacional, designer instrucional, o designer de aprendizagem. Então, existem diferentes funções dependendo do público que a gente está. E se eu quisesse concluir, assim, acho que a gente já está... Eu não quero me alongar tanto, né? Acho que a gente já está começando a passar dos 40 e poucos minutos, assim. Eu vou focar depois, se tiver uma pergunta, para responder essas perguntas. Se eu tivesse focar 2 pontos cruciais para responder essa nossa pergunta, de como surfar nessa onda de informação e nessa tsunami de informação e aprender a construir conhecimento a partir delas, a primeira delas seria: plano de aula não é curadoria de material. Não é para enxertar dentro de um plano de aula trocentas atividades diferentes que a gente sabe que o aluno não vai fazer.
Tá? O aluno, além da nossa disciplina, ele tem mais 10 disciplinas, 20 disciplinas. Ele não fazia isso no tempo natural. Tudo bem? Então, isso é uma coisa importante. Tá? Não é enxertar muito conteúdo, é saber quais conteúdos a gente quer fazer. Tá? É entender qual o trajeto que a gente quer que o aluno faça e depois de definir o trajeto, a gente pensa em quais conteúdos são importantes para isso. Então, primeiro a gente define onde a gente quer que ele chegue e depois a gente pensa qual é o conteúdo que a gente quer entregar. Não é só pensar, imaginar que... E eu sei, porque eu também sou professor, de vez em quando a gente acha simuladores, a gente acha textos, a gente acha vídeo, live, que tu pensa, caraca, que vídeo legal. Eu tenho que passar isso para o meu aluno. E a gente fica tanto nessa vontade de passar o que a gente conhece para o aluno que a gente esquece que talvez ele não esteja no momento certo para aprender. É aquela história do desenvolvimento proximal do Vygotsky. Às vezes ele não está no momento certo de aprender. Às vezes ele ainda não está no ponto de aprender. E aí a gente mata um conteúdo legal, a gente perde uma bala, porque a gente mostrou no momento errado aquilo que ele está querendo. Então é saber que às vezes existem conteúdos certos para os momentos certos. Tá? É pensar no plano de aprendizagem e não só nos conteúdos. É assim que a gente sai de uma sociedade de informação, que é pautada em informação, e a gente vai para uma sociedade de conhecimento. Perfeito? E um outro ponto muito legal. Tá? Não é imaginar que a tecnologia é salvadora do nosso problema. Não é. A tecnologia por si só não faz nada. Ela é só ferramenta. Ela é só possibilidade. É o jeito que a gente vai trabalhar a tecnologia que vai fazer diferença. Então, no final das contas, é o professor, o educador, é ele sim que é a pessoa mais importante. Não é a ferramenta que ele utiliza, mas como ele utiliza a ferramenta. Perfeito? E aí eu trago uma frase que eu achei muito interessante, que é do professor Bartolossi, do professor de ensino de matemática, né, pessoal? Eu agradeço o Vitor, que é assessor pedagógico da Eleva, que ele trouxe essa frase para a gente, que eu achei uma frase sensacional. Vamos lá, abre aspas, frase do professor Bertolossi. Tecnologia pode amplificar um ensino de primeira, mas tecnologia de primeira não pode substituir um ensino de segunda. Então, eu vou de novo. Tecnologia pode amplificar um ensino de primeira, mas tecnologia de primeira não qualifica um ensino de segunda. No final das contas, é sempre o professor. É sempre aquele que conduz e nunca necessariamente para onde você está caminhando. Perfeito? Esse é um ponto crucial. A gente entender que as informações, só pelas informações, não fazem nada. É preciso entender qual é o caminho que está sendo feito por trás dele. Tá? É o caminho que nós podemos pensar por trás dele. E somos sim educadores. Nós educadores, professores, coordenadores, enfim, todo mundo que gosta e trabalha com educação. Professor Bartolossi, esqueci o primeiro nome dele, Bartolossi, do grupo de ensino de matemática da UF, da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. Ele fez isso numa live também, então não está num texto claro, mas assim, é uma pessoa assim, muito boa, pelo que eu pude ver, é uma pessoa assim, que realmente tem ideias muito boas. Então, nós, no final das contas, somos os passos mais importantes. Eu sei que está um momento complicado, está realmente complicado, eu estou trabalhando, né, a minha função hoje, ela acaba um pouco dos dois lados, coordenar um setor de capacitação e ao mesmo tempo produzir aula para um aluno, então eu estou dos dois lados. O que eu queria mostrar para vocês hoje, é que qual é a minha visão dentro desse meio, onde eu estou fazendo as duas coisas. Eu estou tanto pedindo uma formação, quanto eu estou aplicando o meio do caminho, e eu cheguei nessa conclusão. Eu me desgasto muito menos, enquanto professor, enquanto pessoa, eu me desgasto muito menos quando eu paro para pensar no conteúdo, e não simplesmente catando um monte de coisa. Eu diminuo o meu tempo desnecessário, que eu sei que está escasso para todo mundo, mas eu diminuo o meu tempo ali para trabalho quando eu paro e penso primeiro o que eu quero fazer. Tá? Isso é uma coisa fundamental, parar e pensar no que a gente quer fazer. Ninguém ficou 5, 4, 5, 6 anos no período de graduação, mais especialização, vários setores de capacitação, e não tem gosto para colocar no papel aquilo que a gente se formou. A gente se formou para isso. A gente se formou para pensar em aprendizagem. A gente se formou para pensar em como gerir esse processo para outras pessoas. Então, o quanto antes a gente consegue parar e para realmente pensar nisso,
é melhor. Às vezes a tsunami de informação engole a gente, mas aprender a surfar nessa tsunami, acho que talvez seja o melhor caminho possível. Pessoal, eu vou ver se teve mais alguma pergunta aí para responder. Eu acho que eu queria finalizar um pouquinho no que eu queria discutir com vocês. Deixa eu puxar um pouquinho nos comentários para ver o que vocês falaram. Adriana, acredito que a escola deve desenvolver uma cultura colaborativa que perpasse principalmente pela parte administrativa e gestão pedagógica. Legal, Adriana, é exatamente isso. A cultura colaborativa, ela devia ser a base de tudo que a gente faz. É a partir de uma cultura colaborativa que você define os problemas da escola, que você define onde o aluno quer aprender, que você cria e desenvolve projetos, que você entende as dores do funcionário, que é um auxiliar de serviço geral, e consegue introduzir ele também na rotina de aprendizagem, porque o funcionário, olha só, o funcionário ASG, né, que é auxiliar de serviços gerais, é fundamental, é uma das peças mais importantes dentro de uma escola. Entender o que esse funcionário está observando, o que ele está fazendo, é fundamental para entender o espaço escolar. E não é porque ele está num trabalho que é um trabalho mais direto, mais mecânico, que ele não tem alguma coisa a ensinar. Que, na verdade, ele tem muito a ensinar. Esse cara o cara de ESG é um cara da prática. Ele vai colocar no papel, ele faz e resolve. Se a gente trouxer para ele a colaboração, entender que ele faz parte do meio do caminho também, a gente consegue fazer com que toda a escola entenda que faz parte de um único serviço ali. É uma coisa que pulsa, todo mundo está ali dentro, está junto, entende? Então esse meio colaborativo, ele perpassa na administração, na gestão pedagógica, nos alunos, em todo o outro auxiliar que está ali dentro. Não é porque o cara é de uma outra empresa, terceirizado às vezes, que ele não faz parte daquele meio também. Isso é fundamental. Elba, entrei agora. Qual a opinião sobre o professor fazer live? Cara, eu acho muito bom. Tendo uma estrutura legal, né, o professor sabendo trabalhar a ferramenta. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou a pessoa de rede social. Eu acho que eu tenho. Eu nunca fui uma pessoa muito ativa em rede social. Eu aprendi há pouco tempo, na última semana, como fazer a live, na verdade, como entrar no Instagram. Então, se vocês forem procurar, por acaso, meu perfil no Instagram, não vai ter nenhuma postagem. Mas eu acho excelente, porque eu estou achando muito legal esse processo de falar e ver o contato direto deles, né? Então, minha opinião desde que dentro de uma estrutura que os alunos saibam quais são aonde você pode ir, onde você pode chegar, acho excelente. Colaborar significa considerar novos pensamentos através de múltiplas perspectivas. Perfeito, a empatia está aí para isso, né? Observar a partir do olhar de outras pessoas, né? Colaborar significa identificar o que outra pessoa está fazendo e tentar resolver os problemas de outras pessoas também. Isso é um processo de colaboração. Perfeito, Adriana, muito bem. Galera, obrigado pelas lives aí, pelas mensagens, pessoal mandando aí, eu agradeço bastante. Eu confesso que no início eu estava um pouco nervoso, sim, primeira live que eu estou fazendo, primeira vez que eu estou falando e estava um pouco nervoso, mas eu acho que eu consegui falar aquilo que eu desejava falar com vocês. Eu espero, né, daqui a um tempo, agora falando o que vai acontecer para as próximas semanas, vocês vão escutar um pouco mais sobre o Trip EAD nas próximas semanas. A gente está com boas ideias para as próximas semanas também, de formação de professores. A gente não está longe de vocês, tá? O Eleva está sempre próximo de vocês enquanto plataforma. O Eleva espera estar sempre próximo, porque a gente aprende tanto quanto a gente está ensinando. Tá? Então, o Eleva é uma empresa formada por professores e para professores. Então, estar sempre aprendendo com vocês é uma coisa natural da empresa. É o que a gente gosta, é o que a gente faz e é o que eu espero fazer por muito mais tempo. E é isso, né? A live vai ficar aí salva, né? Vou deixar aqui, vocês podem ter acesso novamente quando vocês quiserem. Eu vou deixar também na postagem aí as indicações de livros, artigos que eu gosto, de filmes que eu gosto, né? Que eu acho que fazem muito sentido com o assunto que a gente está abordando. E é isso, qualquer coisa, estamos aí. Galera, beijo, um abraço, tchau, tchau, até a próxima live. Tchau, tchau.